Como algumas aplicações que eu pretendo trazer envolvem assuntos de álgebra linear, decidi realizar esta aula de revisão. Os conteúdos estão divididos nos seguintes tópicos: introdução, matrizes, sistemas lineares, espaço vetorial, transformações lineares, autovalores e autovetores. E há subtópicos que não estão listados por causa do espaço. Introdução. A álgebra linear é a base matemática fundamental para diversas áreas, como engenharia, processamento de sinais e mecânica estrutural, biologia, dinâmica de populações, cadeias de Markov, programação, rotações de objetos e manipulações de cores, ciência de dados, sendo pré-requisito essencial juntamente com estatística, e para acompanhar esta aula sem dificuldades é necessário ter noção sobre vetores. Caso seja preciso revisar, recomendo que assista a aula 36 antes de prosseguir. Matrizes. As matrizes são estruturas utilizadas para ordenar dados, possibilitando novas abordagens na resolução de problemas. Elas são expressas como AM por N, onde M corresponde ao número de linhas e N o número de colunas. Aqui está a representação da matriz AM por N, e a posição de cada elemento é definida por A e J, em que I indica a respectiva linha e J a respectiva coluna. Analisando a matriz, tem-se que o primeiro elemento é definido por A11, ou seja, linha 1, coluna 1. Depois, o próximo elemento é A12, linha 1, coluna 2. E o último elemento dessa linha, que é a primeira, A1N, linha 1, coluna N. E o último elemento da matriz é definido por AM por N, ou seja, linha M, coluna N. Os elementos das matrizes podem ser números reais, complexos, funções ou até mesmo outras matrizes. Para evitar confusões visuais durante a revisão, será adotado o seguinte padrão matemático: matrizes, letras maiúsculas em negrito; vetores, letras minúsculas com seta; escalares, letras minúsculas ou gregas. Tipos de matrizes. A primeira é a matriz quadrada, em que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. O segundo é a matriz identidade quadrada, como o próprio nome diz, ela é a matriz quadrada, porém os elementos da diagonal principal serão iguais a 1 e o restante dos elementos terão valores iguais a zero. Matriz coluna possui somente uma coluna. Matriz linha possui somente uma linha. E um ponto importante é sobre a matriz coluna. Ela é conhecida também como vetor. Na literatura, ela pode ser denotada por letra maiúscula em negrito, letra minúscula em negrito ou na forma vetorial. Portanto, eu adotarei o padrão vetorial para representá-la. Operações com matrizes. A primeira operação é a adição, sejam duas matrizes de mesma ordem M por N, A e B. A soma denotada por A mais B é uma matriz também de mesma ordem M por N, sendo os seus elementos a soma correspondente dos elementos de A e B. Aqui está a representação matemática e um exemplo para ilustrar. Então, tem-se duas matrizes de mesma ordem e o processo de adição corresponde à soma dos respectivos elementos das matrizes A e B. Sendo assim, 1 mais 0, 3 mais 2, menos 4 mais 7, 5 mais 3, resultando nesta matriz. E o outro processo é a multiplicação por um escalar, dado um número real k e uma matriz A de ordem m por n, a multiplicação é denotada por k vezes A. Neste exemplo, a constante tem um valor igual a 2, ou seja, cada elemento da matriz será multiplicado por esse valor. Sendo assim, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes menos 4 e 2 vezes 5, resultando nesta matriz. E a última operação é a multiplicação de matrizes. Sejam duas matrizes A de ordem m por n e B de ordem P por Q, a multiplicação entre elas resulta numa matriz C, sendo C igual à multiplicação da matriz A pela multiplicação da matriz P. No entanto, essa operação só é possível se e somente se
a quantidade de colunas da primeira matriz, que é A, corresponder à quantidade de linhas da segunda matriz, que é B, ou seja, N igual a P. Caso essa condição seja atendida, a matriz resultante C será de ordem M por Q. O esquema prático é: quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz, N igual a P, e a matriz resultante será de ordem M por Q. E um exemplo de multiplicação entre matrizes: a matriz A possui 3 linhas e 2 colunas, e a matriz B, 2 linhas e 2 colunas. No primeiro caso, será a matriz A multiplicada pela matriz B. Como a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B, essa operação é possível. Sendo a operação possível, ela seguirá o seguinte critério: linha por coluna, ou seja, a primeira linha pela primeira coluna, depois a primeira linha pela segunda coluna, em seguida a segunda linha pela primeira coluna, a segunda linha pela segunda coluna e, finalmente, a terceira linha pela primeira coluna, e esse processo se repete para N linhas. E a ordem da matriz C é de 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Já no segundo caso, invertendo a ordem matriz B pela matriz A, não é possível, pois a quantidade de colunas da matriz B é 2 e a quantidade de linhas da matriz A é 3. Logo, não é possível, pois 2 é diferente de 3. Sendo assim, na multiplicação de matrizes, a ordem importa. Em geral, A vezes B é diferente de B vezes A. E aqui tem-se o primeiro exemplo prático da utilização de matrizes. Processos aleatórios, cadeias de Markov. Uma cadeia de Markov é um modelo matemático utilizado para descrever um sistema que evolui por etapas. A regra fundamental é que a probabilidade de ir para o próximo estado depende única e exclusivamente do estado atual. Para ilustrar isso, considere o seguinte exemplo de previsão de chuva em determinada região utilizando a árvore de probabilidades para ilustrar o processo. Então, tem-se as probabilidades iniciais de acontecer chuva ou seca. A chuva é denotada por C e a seca por S. Caso aconteça a chuva no primeiro ano, a probabilidade de acontecer chuva no ano seguinte é de 1/4 e de acontecer seca é de 3/4. Caso aconteça seca no primeiro ano, tanto a probabilidade de acontecer chuva no ano seguinte, como também de acontecer seca é 1/2. E esse processo se repete ao longo do tempo. Como pode perceber, torna-se difícil utilizar a árvore de probabilidades ao longo do tempo. Portanto, é necessário uma forma mais eficiente de ilustrar esse processo. E isso é possível utilizando matrizes. O primeiro passo é construir a matriz de transição, que é a matriz de para. Portanto, o ponto de partida será o primeiro ano, que corresponde à chuva ou seca, analisando primeiro a parte de chuva. Se acontecer chuva no primeiro ano, a probabilidade de acontecer chuva no ano seguinte é de 1/4, de acontecer seca é de 3/4. Partindo agora para o caso da seca, se acontecer a seca no primeiro ano, a probabilidade de acontecer chuva no ano seguinte é 1/2 e de acontecer seca também é 1/2. E assim obtém-se a matriz de transição, denotada por T. E há dois pontos importantes sobre a matriz de transição. O primeiro: os elementos da matriz de transição têm que ser maiores que zero. E o segundo ponto é: a soma dos valores de cada coluna tem que corresponder ao valor de 1. Somando os elementos da primeira coluna, obtém-se o valor de 1 e também para a segunda coluna. E além da matriz de transição, é necessário definir o vetor de probabilidades. Então, aqui tem-se o vetor de probabilidade do estado inicial, definido por x0, e
Matematicamente, uma cadeia de Markov consiste em uma sequência de vetores de probabilidades x0, x1, x2 que, conjuntamente com a matriz de transição, satisfaz a relação x com índice k mais 1 é igual à matriz de transição multiplicada pelo vetor de probabilidade xk, isso de k para zero até n. Então, para obter o vetor de probabilidade do primeiro ano, basta multiplicar a matriz de transição pelo vetor de probabilidades inicial. Do segundo ano depende do valor do primeiro ano e do terceiro ano depende do valor do segundo ano. E acontece uma coisa interessante na cadeia de Markov ao longo do tempo. Para isso, será realizada uma simulação numérica em que essa matriz de transição é pelo exemplo da chuva em determinada região e o vetor de probabilidades eu definir de forma arbitrária, seguindo as regras, em que os elementos do vetor de probabilidades têm que ser maiores que zero e a soma da coluna também tem que ser igual a 1. É tanto que na literatura você vai encontrar que a matriz de transição é composta por colunas de vetores de probabilidades. Portanto, calculando-se os vetores de probabilidades ao longo do tempo, tem-se que o vetor de probabilidades do primeiro ano, depois do segundo ano, e repetindo esse processo, tem-se do 13º ano e do 14º ano. Observe que o vetor de probabilidade do 14º ano é igual ao do 13º ano. Repetindo-se essa conta para o 15º ano, obtém o mesmo resultado. Quando chega nesse estado em que não há mais variação do vetor de probabilidades, é dito que o vetor chegou no estado estacionário, que é definido pelo vetor que. Portanto, a partir da simulação, obteve-se o valor do vetor do estado estacionário. Multiplicando-se pela matriz de transição, ou seja, t multiplicado pelo vetor do estado estacionário, corresponde ao próprio vetor do estado estacionário. Isso significa que, ao longo do tempo, o vetor de probabilidade ele tende a um estado de equilíbrio, ou seja, ele independe do vetor de probabilidades inicial. Aplicando este conceito ao exemplo inicial sobre a previsão do tempo, relembrando esta matriz de transição do exemplo, aplicando-se a equação para quando o sistema se estabiliza, obtém-se o sistema linear em que a probabilidade de seca é igual a 1,5 da probabilidade de chuva. E para resolver este sistema, lembre-se que a soma das probabilidades tem que ser igual a 1. Logo, a probabilidade de chuva corresponde a 40% e a probabilidade de seca a 60%. Portanto, ao longo do tempo, esta será uma região árida, pois a probabilidade de seca é maior do que a probabilidade de chuva. Equação do primeiro grau. Considere a função do primeiro grau dada por ax igual a b. E a partir da análise dessa função, pode-se obter três tipos de sistemas. O primeiro é o sistema possível e determinado. Então, o resultado de x é b dividido por a. Se a for diferente de zero, esse sistema tem solução única. Já o segundo caso é sistema possível indeterminado, considerando-se os valores de a e b iguais a zero. Logo, para qualquer valor de x pertencente aos reais, essa igualdade é mantida. Sendo assim, o sistema possui infinitas soluções. E o último caso é o sistema impossível, a com valor de zero e b com valor diferente de zero. Logo, não existe um valor de x que multiplicado por zero seja diferente de zero. Agora será comparado dois cenários, e para cada cenário será respondido a seguinte pergunta: é possível traçar uma reta que passe por todos os pontos?
O primeiro cenário é o cenário ideal, sistema possível. Neste caso, é possível traçar uma reta que passe por todos os pontos, pois os mesmos estão sobre a reta definida pela função y igual a x. Logo, existe uma solução exata. Já no segundo caso, que é experimental, isto não é possível, pois no mundo real os dados não são distribuídos uniformemente. Sendo assim, é impossível traçar uma reta que passe por todos os pontos conforme a figura. Neste caso, é utilizado o método dos mínimos quadrados para obter a reta que minimiza o erro geral e representa a tendência dos dados, que é a base, por sua vez, da regressão linear. E o sistema linear ele pode ser expandido para um sistema com m equações e n incógnitas, obtendo a seguinte estrutura, onde a j representa os coeficientes, xj as incógnitas e bi os termos independentes. E o sistema linear ele pode ser escrito na forma matricial ou na forma compacta, em que A representa a matriz dos coeficientes, x o vetor das incógnitas e B o vetor dos termos independentes. Antes de avançar para a resolução de sistemas complexos, é necessário entender o papel do determinante. Seja a matriz dos coeficientes representada por A, seu determinante é calculado pela diferença entre a diagonal principal e a secundária, porém, o que esse valor representa na prática? Inversibilidade. Caso o determinante de A seja diferente de zero, a matriz possui inversa e o sistema linear é possível e determinado, ou seja, tem solução única. E o fator de escala. O valor absoluto do determinante indica como a transformação linear altera a área ou volume. Porém, calcular a diferença entre as diagonais torna-se inviável à medida que a dimensão da matriz cresce devido à quantidade de permutações. Com somente um elemento, ou seja, de ordem 1, vai ter uma permutação, de ordem 2, duas permutações, de ordem 3, tem 6 permutações. Logo, a quantidade de permutações cresce com n fatorial. E aqui tem a tabela, que uma matriz de ordem 1 é uma permutação, ordem 2, duas permutações, de ordem 3, 6 permutações, de ordem 4, 24 permutações, e de ordem 10 já passam de 3 milhões de permutações. E aqui terá uma comparação entre os tipos de soluções. O primeiro será a regra de Creme e depois o escalonamento. E além disso, em ambos os casos será utilizado o mesmo sistema linear. Na regra de Creme, o primeiro passo é calcular o determinante dos coeficientes, que é o determinante principal. E além disso, este determinante tem que ser diferente de zero. E o segundo passo é substituir na primeira coluna que diz respeito aos valores de x pelos termos independentes, repetindo esse processo para y e depois para z. E para obter o valor de x, basta realizar a divisão do determinante de x pelo determinante principal, para y, determinante de y pelo determinante principal e finalmente para z. E perceba que, utilizando a regra de Cramer, é necessário calcular 4 determinantes para obter a solução. E isso se torna inviável à medida que a matriz cresce. O outro método é o escalonamento, mas antes é necessário entender as regras do processo. Considere a matriz inicial. A primeira regra é permutar as linhas, ou seja, trocar as linhas de posições. Então, a primeira operação será trocar a linha 1 por linha 2, obtendo esta matriz. A segunda operação é multiplicar por uma constante k. A linha 2 vai receber 2 multiplicado pela própria linha 2, ou seja, na linha 2, cada elemento será multiplicado por 2. E, finalmente, a última operação, que é a soma entre linhas. Estou dizendo que, neste caso, a linha 3 vai receber a própria linha 3
mais 1/2 da linha 2, resultando nesta matriz. E além dessas regras, é necessário entender o critério de parada. O escalonamento é finalizado quando satisfaz as seguintes regras. O primeiro elemento não nulo da linha, conhecido como pivô, é 1. Os outros elementos da coluna na posição do pivô devem ser 0. Caso tenha alguma linha nula composta somente por 0, a sua posição virá no final. E o último critério de parada é: o pivô de uma linha inferior tem que estar sempre à direita do pivô da linha superior. Aqui tem-se o caso correto e esta matriz está incorreta, pois, apesar de atender os 3 primeiros critérios, falha no quarto, pois o pivô da segunda linha ele está à esquerda em relação ao pivô da primeira linha. Aqui, o mesmo sistema linear utilizado pela regra de Creme, mas agora utilizando o escalonamento. O primeiro passo é colocar os coeficientes do sistema linear, tracejar uma linha e colocar ao lado os termos independentes. E aplicando-se as regras do escalonamento conjuntamente com o critério de parada, observe que o primeiro elemento não nulo da primeira linha corresponde ao valor de 1. Sendo assim, tem que zerar os restantes dos elementos dessa coluna. Para isso, a linha 2 vai receber a própria linha 2 menos 2 vezes a linha 1 e a linha 3 vai receber a linha 3 menos a linha 1, zerando dessa forma os outros elementos da coluna do primeiro pivô. E o primeiro elemento não nulo da segunda linha é menos 3. Poderia realizar a divisão por menos 3 para obter o valor de 1, mas note que o elemento abaixo de menos 3 já tem um valor de 1. Sendo assim, basta realizar a permutação entre linhas. A linha 2 será trocada pela linha 3. Agora, terá que zerar os restantes dos elementos da segunda coluna. Para isso, linha 1 vai receber linha 1 menos linha 2. Linha 3 vai receber linha 3 mais 3 vezes linha 2. Zerou os restantes dois elementos da coluna do pivô. E o primeiro elemento não nulo da terceira linha é menos 7. Para obter o valor de 1, basta dividir por menos 7. E finalmente tem que zerar os restantes dos elementos dessa respectiva coluna. Sendo assim, linha 1 vai receber linha 1 menos 3 vezes linha 3 e linha 2 vai receber linha 2 mais 2 vezes linha 3. E dessa forma, obtém-se a matriz identidade. Note que partiu-se da matriz dos coeficientes e chegou na matriz identidade. Logo, existe uma matriz que é chamada de inversa, em que a matriz dos coeficientes multiplicada pela matriz inversa é igual à matriz identidade. E os valores das incógnitas são x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Logo, comparando-se os métodos, observa-se que o escalonamento ele é muito mais eficiente do que a regra de Cramer. E somente para título de comparação, considere um sistema linear com 10 equações e 10 incógnitas. Pela regra de Cramer, seria necessário mais de 360 milhões de operações, enquanto pelo escalonamento seria aproximadamente 667 operações. Porém, em áreas como engenharia, biologia, é comum trabalhar com sistemas com ordem 100, 1000 ou superior. Sendo assim, o escalonamento pode apresentar um alto custo computacional. Recorre-se a métodos iterativos, tais como o método de Jacobi, Gauss-Seidel, matriz inversa. Como vimos, o sistema linear possui solução única se o determinante da matriz for diferente de zero. Portanto, a matriz dos coeficientes admite uma inversa, que, pelo método da adjunta, é dado por a matriz inversa é igual à adjunta da matriz dividido pelo seu determinante. Considerando-se essa matriz A, o determinante dela vai ter o valor de 7. E para obter a matriz dos cofatores é necessário calcular 9 determinantes.
E para obter a matriz adjunta, é necessário realizar a transposta da matriz dos cofatores e finalmente aplicar na equação, que é matriz adjunta dividida pelo determinante da matriz, obtendo-se assim a matriz inversa. Como pode-se observar, pelo método da adjunta é necessário calcular vários determinantes. E a outra forma mais eficiente de obter a matriz inversa é utilizando o escalonamento. E agora, a matriz inversa pelo escalonamento. O primeiro passo é colocar a matriz dos coeficientes, adicionar uma linha tracejada e, do lado direito, colocar a matriz identidade. Sendo assim, será aplicado as operações até que a matriz dos coeficientes se torne a matriz identidade. E esses passos já foram vistos. Portanto, zerar os elementos abaixo do pivô, aplicando essas operações. Depois, inverter a ordem das linhas. E um ponto importante é, toda operação que é aplicada na matriz dos coeficientes também vai ser aplicada à matriz identidade. Zerar os restantes dois termos, depois dividir a linha 3 por menos 7 e zerar os elementos acima do pivô. E dessa forma, obtém-se duas matrizes. A do lado esquerdo é a matriz identidade e do lado direito é a matriz inversa. E perceba a flexibilidade do escalonamento. Além da inversa e resolução de sistemas, o escalonamento nos permite entender dois conceitos fundamentais: posto e graus de liberdade. Considere um sistema linear com m equações e n incógnitas. Então, do lado esquerdo é o sistema linear, do lado direito, a forma matricial. O posto é a quantidade de linhas não nulas da matriz reduzida. O sistema tem solução se o posto da matriz ampliada for igual ao posto da matriz dos coeficientes, sendo os postos iguais, denominado por P, e P igual a N, que é o número de incógnitas, a solução é única. Caso P for menor do que a quantidade de incógnitas, que é N, pode-se reescrever o sistema em função de N menos P incógnitas, conhecido como graus de liberdade, que é a quantidade mínima de variáveis necessárias para descrever o sistema. E para ilustrar isso de uma forma melhor, serão mostrados alguns sistemas lineares conjuntamente com a sua matriz reduzida para análise. O primeiro caso é o sistema possível e determinado, o mesmo sistema linear utilizado até agora, conjuntamente com sua matriz reduzida. Portanto, o posto é a quantidade de linhas não nulas da matriz ampliada, que é a união dos coeficientes e dos termos independentes. Neste caso, é igual a 3. O posto da matriz dos coeficientes é igual a 3 também. O posto de A é igual ao posto de C, que é igual a 3. Portanto, o sistema admite solução. E além disso, o posto é igual à quantidade de incógnitas, que também é 3. Logo, o sistema é possível e determinado, pois tem solução única. Já o segundo caso é o sistema impossível. Lado esquerdo, o sistema linear. Lado direito, a matriz reduzida. O posto da matriz ampliada é igual a 3, porém, o posto da matriz dos coeficientes é igual a 2, pois a última linha é nula. Como os valores dos postos são diferentes, ou seja, 2 é diferente de 3, o sistema é impossível, pois neste caso tem-se 0 multiplicado por z é igual a 2, o que não possui solução. E o último caso é o sistema possível e indeterminado. Considere o sistema linear com 4 incógnitas. Então, lado esquerdo, sistema linear, lado direito, a matriz reduzida. O posto da matriz ampliada é igual a 2. E o posto da matriz dos coeficientes também vai ser igual a 2. E como são iguais, admite-se solução, porém, a quantidade de incógnitas
é igual a 4. Neste caso, é utilizado o conceito de grau de liberdade para descrever o sistema. Então, grau de liberdade vai ser o número de incógnitas menos o posto. Logo, 4 menos 2 é igual a 2. Como o posto é menor que o número de incógnitas, o sistema é possível indeterminado, ou seja, ele possui infinitas soluções e a resposta final dependerá de duas variáveis livres. Analisando mais profundamente a matriz reduzida, obtém-se o seguinte sistema linear. Como o sistema possui dois graus de liberdades, logo as variáveis x e y serão reescritas em função de z e t. E reescrevendo na forma vetorial, a partir da análise, tem-se que o sistema possui quatro dimensões, x, y, z e t, que é definido R a quarta. A solução é dada por esses dois vetores, ou seja, qualquer resposta será uma combinação linear dos mesmos. Sendo assim, é um plano contido em R a quarta. Imagine R a quarta como o tecido espaço-tempo, formado pelas três dimensões do espaço, x, y, z, e a quarta, que é o tempo, e os dois vetores que representam o plano sendo como uma folha de papel. Logo, imagine a folha de papel flutuando no tecido espaço-tempo. E a resposta é entendida melhor através dos espaços vetoriais. Para entender sobre o espaço vetorial, é necessário saber sobre os conjuntos numéricos. O primeiro, naturais, são números inteiros positivos, incluindo o zero. O elemento 5 ele pertence aos naturais. O segundo conjunto são os inteiros. Aqui acrescenta-se os números inteiros negativos. O menos 3 pertence aos inteiros. Porém, o menos 3 não pertence aos naturais. Pela imagem, o conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros, pois os naturais estão contidos nos inteiros, mas o inverso não é verdadeiro. Os inteiros não estão contidos nos naturais. Depois tem os racionais e irracionais. Os racionais é qualquer número que pode ser escrito em forma de fração. Por exemplo, 1/2. Os irracionais são números com infinitas casas decimais que não possuem um padrão de repetição, dízimas não periódicas, como por exemplo o número π ou número raiz de 2. O conjunto dos inteiros ele está contido nos racionais, mas o conjunto I é isolado. E finalmente o conjunto dos reais, que é a união entre os racionais e irracionais. Os números reais podem ser representados por uma reta orientada, ou seja, tem direção e sentido. A reta que vai representar uma dimensão. O produto cartesiano entre duas retas formam o plano. Tem-se o espaço e o conceito pode ser generalizado para n dimensões, R a n, ou seja, a quantidade de dimensões necessárias para descrever o sistema, e há alguns critérios para ser um espaço vetorial. Considere os vetores U, V e W e os escalares A e B, com valores de 2 e 3, respectivamente. E para ser um espaço vetorial, denominado por V, o conjunto não pode ser vazio e deve atender a 8 critérios. O primeiro é a associatividade da adição. O resultado da soma dos vetores U mais V mais o vetor W tem que ser igual ao vetor U mais o resultado da soma entre os vetores V e W. E utilizando as informações acima, obtém-se que o lado esquerdo é igual ao lado direito. O segundo critério é a comutatividade da adição. Vetor U mais o vetor V tem que ser igual ao vetor V mais o vetor U, obtendo-se o mesmo resultado, ou seja, atende o segundo critério. Continuando com o vetor U, é necessário provar a existência de dois vetores especiais dentro do conjunto. O primeiro é o vetor nulo. Existe um vetor nulo pertencente
ao espaço vetorial, ou seja, pertencente a V, tal que o vetor U mais o vetor nulo é o próprio vetor U. Então, o vetor U tem coordenadas 1 mais 2, somado com o vetor nulo, que corresponde aos valores de 0 e 0. Logo, vai ser o próprio vetor U, pois qualquer número somado com 0 é ele mesmo. Vetor oposto. Existe o vetor oposto a U, denominado por menos U vetorial, pertencente a V, tal que o vetor U somado com o vetor oposto tem que ser igual ao vetor nulo. E agora as operações entre os vetores U e V e os escalares A e B. O quinto critério é distributiva soma de vetores. A soma entre os vetores U e V multiplicado por A tem que ser igual a multiplicado pelo vetor U mais A multiplicado pelo vetor V. O sexto critério é a soma de escalares. A soma de A mais B multiplicado pelo vetor V tem que ser igual a multiplicado por V mais B multiplicado pelo vetor V. E as duas últimas regras são associatividade escalares. Então, a multiplicação entre A por B multiplicado pelo vetor V tem que ser igual a B multiplicado pelo vetor V multiplicado por A. E a última é a identidade do escalar. 1 multiplicado pelo vetor U é o próprio vetor U, pois a multiplicação por 1 preserva o vetor original. Subespaço vetorial. Um subespaço vetorial, W, é um conjunto não vazio de um espaço vetorial V, sendo ele próprio um espaço vetorial. E para W ser considerado um subespaço de V, é necessário atender dois requisitos. O primeiro é: para quaisquer vetores U e V pertencentes a W, tivemos a soma dos vetores pertencentes a W. E para quaisquer alfa pertencente aos reais e vetor U pertencente a W, tivemos a multiplicação entre o escalar e o vetor pertencente a W. Observações. A partir da análise do segundo item, qualquer subespaço W de V precisa conter o vetor nulo, pois isso ocorre quando alfa igual a zero. Todo espaço vetorial admite-se dois subespaços triviais, que são o próprio espaço vetorial e o conjunto formado pelo vetor nulo. O primeiro exemplo de um subespaço é a reta que passa pela origem, seja o espaço vetorial, o plano, e W uma reta neste plano dada pela função y igual a x. É necessário verificar se W é um subespaço de V. O vetor nulo pertence a W. Isso é verdade, é fácil de verificar conforme a imagem, portanto, atende o primeiro critério. O segundo critério é da soma. Neste caso, é definido valores arbitrários de x e y, mas como a reta é dada pela função y igual a x, isso quer dizer que qualquer valor de x vai corresponder ao valor igual a y. Sendo assim, os vetores de U têm coordenadas x1 e x1, pois tanto o valor de x e y são iguais. A mesma coisa para o vetor de V, a única diferença é que vai ter outros valores, ou seja, outros pontos de coordenadas, e a soma entre eles vai pertencer a W, ou seja, a reta. E o terceiro é a multiplicação por um escalar. A multiplicação de alfa pelo vetor U pertence a W. Isso também é verdade, pois qualquer escalar pertencente ao reais vai atender essa condição. Como atende às três condições, é dito que W é um subespaço do plano. O segundo exemplo é a reta deslocada em relação à origem. Seja V o plano e W uma reta dada pela função y igual a x mais 1. Pela imagem, percebe que W não é subespaço de V, pois o vetor nulo não pertence a W. Mesmo assim, será verificado as condições para W ser um subespaço de V. O primeiro caso é o vetor nulo. Isso já é falso conforme a imagem, pois quando x tem um valor de 0
y terá o valor de 1. O segundo caso é a soma, então 1 mais v pertence a w. Para isso, basta considerar o vetor u. Quando x for igual a zero, y terá o valor de 1, e do vetor v, quando x for igual a 1, y terá o valor de 2. Somando-se esses dois vetores, tem um vetor resultante com coordenadas de 1 e 3. Substituindo na equação, 3 é diferente de 2. Já o segundo caso é a multiplicação. Sendo alfa com o valor de 2 e o vetor u, a multiplicação resulta no vetor com coordenadas de 0 e 2. Portanto, 2 é diferente de 1. Sendo assim, w não é subespaço do plano. O terceiro exemplo é a parábola. O espaço vetorial continua sendo plano e w a parábola dada por y igual a x ao quadrado. E verificar se w atende os requisitos de um subespaço vetorial de V. O vetor nulo pertence a w. Isso é verdadeiro, pois quando x tem um valor de zero, y também terá o valor de zero. Logo, o vetor nulo pertence a w. O segundo é a soma. Para o vetor u, quando x for igual a 1, y terá o valor de 1. E no vetor v, quando x for igual a 2, y terá o valor de 4. Realizando-se a soma, obtém-se o resultado do vetor 3 e 5. Substituindo na equação, tem-se que 5 é diferente de 9. E o terceiro caso é a multiplicação. Alfa igual a 2 e o vetor u, o resultado é o vetor com coordenadas 2 em x e 2 em y. Substituindo na equação, tem-se que 2 é diferente de 4. Logo, w não é subespaço do plano. As curvas, elas não preservam a linearidade. Combinação linear. É dito que o vetor v é uma combinação linear dos vetores se ele pudesse ser escrito na forma, ou seja, v é a soma dos vetores em que cada vetor é multiplicado por seu respectivo escalar. Por exemplo, considere os vetores v1 e v2 e é necessário obter o vetor v com coordenadas 3 e 2. Ele pode ser obtido combinando-os com escalares a1 igual a 3 e a2 igual a 2. Sendo assim, v é igual a 3 multiplicado por v1 mais 2 multiplicado pelo v2. A partir da operação, obtém-se o vetor final com coordenadas 3 e 2. Graficamente, tem os eixos y e x, que representam o plano, os vetores v1 e v2. O vetor resultante tem coordenada 3, logo 3 multiplicado por v1. Depois, em y será 2 multiplicado por v2 e o vetor resultante será o vetor partindo-se da origem até o ponto de interseção com v2. Independência e dependência linear. O primeiro caso são os vetores linearmente dependentes. Os vetores têm a mesma direção, sendo múltiplos entre si e, portanto, não geram novas dimensões. Exemplo, o vetor u e o vetor v. O vetor v ele é múltiplo do vetor u. Sendo assim, tanto o vetor u como o vetor v possuem a mesma direção. Já o segundo caso são os vetores linearmente independentes. Os vetores apontam para direções distintas. Dessa forma, cada vetor adiciona nova dimensão. Tem-se os vetores u e v, que são a base canônica do plano. Logo, nenhum é múltiplo do outro. Como são a base canônica, eles formam o plano. Nestes exemplos que mostrei, é simples identificar se os vetores são linearmente dependentes ou linearmente independentes. Porém, é necessário uma prova algébrica para os casos de vários vetores ou se está trabalhando com uma dimensão maior, como por exemplo o espaço. Sendo assim, basta igualar a combinação linear ao vetor nulo. E a partir da análise, tem-se a prova definitiva. O primeiro caso é: se todos os coeficientes forem iguais a zero, a solução é trivial,
Portanto, os vetores são linearmente independentes, ou seja, o sistema é possível e determinado. Já se existir algum escalar diferente de zero, os vetores são linearmente dependentes, ou seja, o sistema é possível e indeterminado, tendo graus de liberdade. Em alguns exemplos, os vetores U e V são LI ou LD. Basta igualar a combinação linear ao vetor nulo, obtendo o sistema linear, isolando-se o A da primeira equação, tem-se que A é igual a menos 3B, substituindo na segunda, obtém-se que B é igual a zero. Como B é igual a zero, A também vai ser igual a zero. Logo, o sistema é possível e determinado, portanto, os vetores são LI. O segundo caso, os vetores U e V são LD. Isso é fácil de notar, pois V é múltiplo de U, porém será utilizado a prova algébrica. Comparando-se a combinação linear ao vetor nulo, obtendo em seguida o sistema linear, isolando o A da primeira equação, tem-se A igual a menos 2B, substituindo em seguida na segunda equação, obtém-se que menos 4b mais 4b igual a zero, zero é igual a zero. Sendo assim, B é um grau de liberdade. Como o sistema é possível e indeterminado, ele possui infinitas soluções. Escolhendo o valor de B igual a 1, tem-se A igual a menos 2, base de um espaço vetorial. Um conjunto de vetores V1 até Vm é chamado de base, denotado por beta, de um espaço vetorial Rn, se atender a duas condições obrigatórias. A primeira condição é: os vetores têm que serem linearmente independentes, ou seja, não há vetores que sejam uma combinação linear do outro. E o segundo tem que gerar todo o espaço vetorial de V, ou seja, qualquer outro vetor do espaço vetorial pode ser escrito como a combinação linear dos vetores da base. Em resumo, portanto, a base de um espaço vetorial é o conjunto mínimo de vetores que formam todo o espaço vetorial. O primeiro exemplo de base é a base canônica do plano, formadas pelos vetores IJ, e neste caso, como é a própria base canônica, eles são LI e geram todo o plano. Logo, qualquer vetor V pertencente ao espaço vetorial, ele pode ser escrito como uma combinação linear desta base. Então, tem-se o vetor qualquer, ele vai ser escrito em função dos vetores I e J. Graficamente, tem os eixos de coordenada y e x, a base, que é definida pelos vetores I e J, e qualquer vetor V, ele vai ser a projeção em relação ao eixo x, mais a projeção em relação ao eixo y, obtendo-se assim o vetor V. E o segundo exemplo de base do plano é este conjunto de vetores, pois eles são LI, então igualando-se a combinação ao vetor nulo, tem-se A e B igual a zero, e eles geram todo o espaço vetorial. Então, considerando um vetor V qualquer pertencente a V, tem-se que esse vetor qualquer é a combinação linear dos vetores da base multiplicado com seus respectivos coeficientes. Como os vetores da base são diferentes da base canônica, é necessário encontrar os coeficientes de A e B. Resolvendo este sistema de equação, tem-se o valor de A é igual a x e de B, y menos x. E substituindo os valores de A e B, obtém-se que o vetor V qualquer pode ser escrito a partir desta combinação linear. E aqui a representação desses vetores. E o último exemplo é este conjunto de vetores que não é base do plano,
pois é um conjunto LD. Seja U e V, então V ele é múltiplo de U. Agora, o espaço, então a base canônica do espaço, definida pelos vetores I e JK, como a própria base canônica, ou seja, são LI e geram todo o espaço. E qualquer vetor V pertencente ao espaço vetorial V é a combinação linear da base. Tem um vetor V em função da base canônica, que pode ser escrito, por sua vez, em função dos vetores. Graficamente, tem os eixos de coordenada x, y, z, os vetores, a projeção em x, depois a projeção no y, que forma, por sua vez, o plano, adiciona-se a altura z, a partir da origem até este ponto z, obtém-se o vetor v. O segundo exemplo é este conjunto, que não é a base do espaço, pois, apesar de os vetores serem LI, eles não geram todo o plano. Considerações sobre os espaços vetoriais. Seja um conjunto com M vetores e um espaço vetorial com N dimensões. Sendo assim, a base canônica do RAN é, por definição, uma base do espaço vetorial V. Caso a quantidade de vetores seja maior do que a dimensão do espaço vetoriais, há vetores LD, logo o conjunto não é a base de V, e se a quantidade de vetores for menor do que a dimensão do espaço vetorial, o conjunto não gera V. Para ser base de um espaço vetorial, é necessário atender a dois critérios. O primeiro é: a quantidade de vetores da base tem que ser igual à dimensão do espaço vetorial e, além disso, os vetores serem linearmente independentes. Mudança de base. Alguns problemas, sejam de física e matemática, tornam-se mais simples ao escolher um referencial adequado. Considere um corpo em rotação que descreve o movimento de uma elipse, conforme a imagem. Note que, neste movimento, tem-se o termo misto que é x, y, e este movimento ele torna-se mais simples ao rotacionar a base em um ângulo de 45 graus no sentido anti-horário, eliminando assim o termo misto. E a base antiga, que é a base canônica, ela é definida por beta, e a nova base obtida a partir da rotação é definida por beta'. Em situações desses tipos, é preciso resolver duas questões. Primeiro, como escolher um novo referencial. Segundo, uma vez escolhido, qual é a relação entre as coordenadas de um ponto no antigo referencial, beta, que é a base canônica neste caso, e suas coordenadas no novo referencial, que é beta'. A primeira questão não será objeto de estudo desta revisão. E para responder à segunda pergunta, sejam beta com os vetores U, índice 1 até N, e beta' com vetores de W com índice 1 até Wn, duas bases de V, e dado um vetor V pertencente ao espaço vetorial, e este vetor ele pode ser escrito em função dos vetores da base beta, como também dos vetores da base beta', ou seja, uma combinação linear de ambos. A partir das equações, tem-se as coordenadas de V em relação à base beta e as coordenadas de V em relação à base beta', ou seja, a nova base. Além disso, um vetor W qualquer ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores U, ou seja, cada vetor W da nova base é escrito como uma combinação linear dos vetores da base beta. Um ponto importante é o índice do vetor W
Neste caso, W1 ele vai corresponder ao índice da coluna dos coeficientes. Sendo assim, se o índice de W é 1, os coeficientes terão os valores da coluna iguais a 1. Quando for W2, as colunas do coeficiente terão o mesmo valor. E isso vai se repetir até n. A partir disso, substituindo cada valor do vetor W correspondente na equação V, tem-se que o vetor V, que era escrito como uma combinação linear dos vetores W, agora ele é escrito em função da combinação linear dos vetores U. Comparando-se esse vetor V com o primeiro vetor da equação, obtém-se agora que tanto do lado esquerdo como do lado direito tem somente os vetores U. E comparando o primeiro termo de U, chega nesta equação, cancelando os termos dos vetores. Obtém-se que x1, que é a primeira coordenada de V em relação à base beta, é uma combinação linear das coordenadas de V com seus respectivos coeficientes. E este sistema pode ser escrito na forma matricial ou de forma compacta, em que a equação é composta por coordenadas de V na base antiga, matriz de mudança da base beta' para a base beta, leia-se de cima para baixo as bases e, finalmente, coordenadas de V na nova base. E esta equação possui a inversa, sendo coordenada de V na nova base, matriz de mudança da base beta para a base beta' e coordenada de V na base antiga. Comparando-se as duas equações, tem-se que, na primeira, conhecendo as coordenadas de V na nova base e a matriz de mudança da base beta' para a base beta, conhecendo as coordenadas de V na base antiga e a matriz de mudança da base beta para a base beta', obtém-se as coordenadas de V na base nova. Um exemplo de mudança de base: sejam beta e beta' bases do plano. Qual é a coordenada de V em relação à base beta para V com as coordenadas de 5 e -8? O primeiro passo é calcular a matriz de mudança da base. Sendo assim, cada vetor W da base beta' é uma combinação linear dos vetores da base beta. Lembrando que o índice de W corresponde ao valor da coluna dos coeficientes. Resolvendo, tem-se A11, 4/11, A21, 1/11. Repetindo esse processo para o segundo vetor, que é W2, igualando-se a combinação linear da base beta, novamente, como o índice de W é 2, corresponde o valor de 2 na coluna dos coeficientes, obtendo-se A12 menos 3/11, A22, 2/11. E a partir disso é possível montar a matriz da mudança de base, de beta' para beta, e substituindo os valores na equação, chega no resultado final que as coordenadas de V em relação à base beta é o vetor com valores de 4 menos 1. Logo, o vetor de V vai ser este resultado, porém, neste caso específico, o resultado sairia mais rápido se igualasse o vetor de V com coordenadas de 5 menos 8 com uma combinação linear em relação à base beta. Porém, neste caso, tem-se apenas dois vetores e a mudança de base ela é muito útil quando há n vetores. Uma forma mais fácil é calcular através da sua inversa, porque os vetores de beta' é a própria base canônica do plano.
E como beta' é a própria base canônica, é mais fácil calcular a matriz de mudança da base beta para a base beta'. Porém, no exemplo, é necessário calcular a matriz inversa, que é a matriz de mudança da base beta' para a base beta. E como vimos, a equação da mudança da base, ela possui inversa. Logo, existe a relação das matrizes de mudança da base, pois são matrizes inversíveis. Sendo assim, para obter a matriz de mudança da base de beta' para a base beta, basta calcular a matriz inversa que foi obtida, chegando no mesmo resultado. Porém, o processo é mais simplificado. Transformações lineares. Imagine que o lucro de uma empresa é descrito pela tabela, contendo produtos e cada produto com a margem de lucro, sendo X, Y, Z e T as quantidades vendidas. O lucro total é descrito pela seguinte equação, ou na forma matricial. Por exemplo, caso venda 10 celulares, 5 computadores, 20 microfones e 10 teclados, obtém-se como resultado de saída o valor de 8. E neste caso, é operada uma transformação de R à quarta em R, pois de entrada há 4 informações e a saída é somente um número. Sejam V e W dois espaços vetoriais. Uma transformação linear é uma função de V em W, em que V é o domínio e W o contradomínio, que satisfaz as seguintes condições, quaisquer que sejam o IV em V, a transformação da soma, ou seja, a transformação do resultado de U mais V, tem que ser igual à transformação de U mais a transformação de V. E a segunda condição é, quaisquer que sejam K pertencente aos reais e o vetor U pertencente a V, a transformação da constante multiplicado pelo vetor U tem que ser igual a constante multiplicado pela transformação do vetor U. O primeiro exemplo, a transformação do vetor U é simplesmente ele multiplicado por uma constante alfa. Para ser a transformação linear, precisa atender às duas condições. A primeira é a soma, portanto, a transformação da soma corresponde a alfa multiplicando toda a expressão, realizando a distributiva e obtém que a transformação da soma é igual à transformação de cada termo isolado, ou seja, transformação de U mais a transformação de V. A segunda condição é a multiplicação por um escalar. Portanto, a transformação de K multiplicado pelo vetor U é igual a alfa que multiplica K pelo vetor U, e como alfa e K são constantes, pode-se inverter a ordem. Agora passa K, que multiplica alfa vezes o vetor U. E alfa vezes o vetor U é a própria transformação de U. E como atende tanto o primeiro critério como o segundo critério, a transformação é uma transformação linear. Já no segundo exemplo, a transformação eleva o vetor ao quadrado. Como se está em R, tratem isso como o quadrado de um número real, ou até para simplificar, como uma incógnita x, que corresponde ao número real, a transformação de x vai elevar a x ao quadrado. E neste caso, não será uma transformação linear. É a mesma lógica que vimos no exemplo de subespaço para a parábola. Sendo assim, só irei testar para a condição de soma. Então, calculando o lado esquerdo, que é a transformação da soma, e vai recair no produto notável, e resolvendo é
o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Resolvendo o lado direito, que é a transformação separadamente. A transformação do vetor u vai ser o próprio vetor ao quadrado. A transformação de v vai ser o vetor de v ao quadrado. Logo, a transformação de u mais a transformação de v é igual ao vetor u ao quadrado mais o vetor v ao quadrado. Portanto, comparando-se as igualdades, os resultados são diferentes. Logo, esta transformação não é uma transformação linear, pois o lado esquerdo é diferente do lado direito da igualdade. E no último exemplo, a função transforma um vetor no plano e projeta no espaço. Considere os vetores u e v no plano e um escalar pertencente aos reais. O primeiro critério é a soma, e neste caso é somado os dois vetores ainda dentro do domínio e depois é aplicado a transformação, agrupando em seguida as coordenadas em função dos respectivos índices 1 e 2, respectivamente. E a partir disso obtém-se a soma das transformações isoladas. Transformação do vetor U mais a transformação do vetor V. A multiplicação por um escalar, multiplica-se primeiro o escalar, depois aplica-se a transformação, colocando-se K em evidência, obtém-se que a transformação de K multiplicado pelo vetor U é igual a K multiplicado pela transformação do vetor U. Logo, a aplicação é uma transformação linear. Vetor nulo. O vetor nulo do domínio tem que levar ao vetor nulo do contradomínio. Isso é útil para verificar se a aplicação é uma transformação linear, pois se a transformação do vetor nulo não levar no vetor nulo, logo ela não é transformação linear. Porém, caso a condição seja atendida, isso não garante que T seja uma aplicação linear. Vide o exemplo da transformação quadrática. Aqui tem-se o exemplo de transformação e comparando com o vetor nulo, logo o vetor nulo de V não leva ao vetor nulo de W. Sendo assim, não é uma transformação linear. Transformação na forma matricial. Toda matriz A M por N está associada a uma transformação linear RAN em Rm. Considere a transformação associada à matriz de R ao quadrado em R ao cubo. Portanto, a matriz tem 3 linhas e 2 colunas. Logo, basta multiplicar essa matriz pelo vetor de x e y, obtendo o vetor resultante com 3 coordenadas, que é a mesma aplicação que foi vista no exemplo 3. O inverso também é verdadeiro. Uma transformação linear de RAN em RAM pode ser escrita na forma matricial. E os exemplos serão a transformação do plano no plano. Portanto, considere a transformação de R ao quadrado em R ao quadrado e alfa pertencente aos reais. O primeiro exemplo é a expansão ou contração. Neste caso, a transformação está multiplicando o próprio vetor por 2. Sendo assim, será uma expansão. Então, tem-se o vetor inicial. Após a transformação, ocorre a expansão. E essa transformação linear pode ser escrita na forma matricial. Já o segundo exemplo é a reflexão em torno do eixo x, o vetor v, após a transformação e sua forma matricial. Reflexão na origem. O vetor v e a transformação de v conjuntamente com sua forma matricial. E o último exemplo é o cisâneamento horizontal. Considerando α igual a 2, obtém-se essa transformação, o vetor v, a
transformação de V, que é o cisalhamento horizontal, e a forma matricial. Transformação linear a partir da base. Considere dois espaços vetoriais, V e W. Seja o conjunto de vetores V1 até Vn uma base de V e sejam os vetores W1 até Wn vetores arbitrários de W, então existe uma única transformação linear de V em W em que os vetores Wi são as imagens dos vetores da base. Portanto, a transformação do vetor V1 é igual ao vetor W1, a transformação do vetor V2 igual ao vetor W2, e esse processo se repete até n, ou seja, a transformação do vetor Vn é igual ao vetor Wn. Esta aplicação é definida da seguinte forma: se V é uma combinação linear dos vetores da base, então, aplicando a transformação em cada um desses vetores, obtém-se que a transformação linear total é a combinação linear dos vetores das imagens. Ou seja, para uma transformação linear total, basta conhecer as imagens dos vetores da base. Por exemplo, tem-se a transformação do plano no espaço desses dois vetores. Neste caso, os vetores I e J formam a base canônica e tendo as imagens correspondentes, que são os vetores W1 e W2. Para descobrir a transformação linear total, basta considerar um vetor V arbitrário pertencente ao plano, então o vetor V pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base. Aplicando a transformação, obtém-se as respectivas imagens de cada transformação e a partir disso obtém-se a transformação linear total. Agora serão abordados dois conceitos importantes na transformação linear, sendo imagem e núcleo. Considere a transformação de V em W uma transformação linear. A imagem de T é o conjunto dos vetores W pertencente ao contradomínio, tais que existe um vetor V pertencente ao domínio que satisfaz a relação transformação do vetor V é igual ao vetor W. Ou seja, a imagem da transformação é o conjunto dos vetores W pertencente ao contradomínio, tal que a transformação do vetor V é igual ao vetor W para algum vetor pertencente ao domínio. Algumas observações importantes. A imagem de T é um subconjunto do contradomínio e, além disso, a imagem de T é um subespaço vetorial do contradomínio. Em algumas literaturas, a imagem pode ser denotada por T de V, núcleo de uma transformação, seja a transformação de V em W uma transformação linear, o conjunto de todos os vetores V pertencente ao domínio, tais que a transformação do vetor V é igual ao vetor nulo, é chamado núcleo de T, quer de T ou N de T. Então, o núcleo é o conjunto dos vetores V pertencente ao domínio, tal que a transformação de V é igual ao vetor nulo. O núcleo é um subconjunto do domínio. Além disso, ele é um subespaço vetorial do domínio e o vetor nulo do domínio sempre pertence ao núcleo, pois a transformação do vetor nulo é o próprio vetor nulo. E um exemplo para ilustrar melhor estes conceitos. Tem-se o domínio e o contradomínio. Dentro do domínio existe o conjunto dos vetores, que é o núcleo, tal que a transformação linear desses vetores leva ao vetor nulo do contradomínio, e a transformação dos restantes dos vetores gera a imagem. E observe que a transformação dos vetores do domínio não gera todo o contradomínio. Exemplo prático: cálculo do núcleo e imagem. Considere a transformação do espaço para o espaço. O primeiro passo, neste exemplo, é o cálculo
da imagem. A imagem é obtida pelo resultado da transformação, tal que x e y pertencem aos reais. A partir disso, este vetor é reescrito como uma combinação linear de x e y. Portanto, a imagem é gerada por esses dois vetores. Logo, a dimensão da imagem é igual a 2. O segundo passo é o cálculo do núcleo. Então, o núcleo é o vetor v, tal que a transformação desse vetor seja igual ao vetor nulo. Logo, substituindo o resultado da transformação e igualando ao vetor nulo, obtém-se que x vai ter o valor de zero, y de zero, porém z não será zero, z pertencerá aos reais. Colocando o z em evidência, obtém-se este vetor. Como o núcleo tem somente um vetor, logo a sua dimensão será igual a 1. E a partir disso pode-se aplicar o teorema da dimensão, que diz que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. Substituindo os valores, tem-se que a dimensão do núcleo é igual a 1 mais a dimensão da imagem, que é 2, e isso resulta no valor de 3, que corresponde à dimensão do domínio. Este teorema é útil por dois motivos. O primeiro, que serve como a prova dos 9 para verificar se as contas foram realizadas corretamente, e o segundo é, conhecendo a dimensão do domínio, basta conhecer outra dimensão qualquer, como por exemplo a dimensão da imagem, para obter a dimensão faltante, que neste caso é o núcleo. E o primeiro caso analisado será injetora. Uma transformação de V em W é injetora se dados os vetores U e V pertencentes ao domínio com o vetor U diferente do vetor V, então transformação do vetor U tem que ser diferente da transformação do vetor V. Ou seja, a transformação é injetora se as imagens de vetores distintos são distintas. Aqui tem um exemplo gráfico para ilustrar. Note que dentro do domínio tem os vetores U e V, que são vetores distintos. Ao aplicar a transformação linear, será obtido os vetores em W, que também são distintos. E atendendo este critério, a transformação é considerada injetora. Outra forma para provar que uma transformação é injetora é através da contrapositiva. Caso as imagens de dois vetores sejam iguais, então os vetores de origem devem ser obrigatoriamente o mesmo vetor para a transformação ser injetora. Ou seja, transformação do vetor U é igual à transformação do vetor V para o vetor U igual ao vetor V. E o que acontece se a transformação não for injetora? Neste caso, dentro do domínio, tem-se dois vetores distintos, U e V, porém a transformação de ambos são iguais, levando ao mesmo ponto do contradomínio. Para saber se T é injetora, basta analisar a origem do contradomínio. Então, a transformação será injetora se e somente se o seu núcleo contiver apenas o vetor nulo. Isso faz sentido, pois, para uma aplicação linear, a transformação do vetor nulo do domínio tem que levar ao vetor nulo do contradomínio. Caso o núcleo tenha qualquer outro vetor V qualquer além do vetor nulo, tem-se que a transformação do vetor nulo leva ao vetor nulo e a transformação do vetor V também leva ao vetor nulo. Portanto, a transformação não é injetora, pois tem dois vetores distintos do domínio chegando no mesmo ponto que é o vetor nulo do contradomínio. Transformação sobrejetora. Uma transformação é sobrejetora se a imagem coincidir com o contradomínio, ou seja, a imagem gerar o contradomínio. Sendo assim, a dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão do contradomínio. Em outras palavras, a transformação será sobrejetora se, dado qualquer vetor W pertencente ao contradomínio, existe pelo menos um vetor
V pertencente ao domínio, tal que a transformação do vetor V é igual ao vetor W. Então perceba pela imagem que a transformação ela preenche todo o contradomínio. Logo, a imagem da transformação é igual ao contradomínio. Exemplo de sobrejetora e não injetora. Seja a transformação do plano na reta definida por esta transformação, cujo resultado é igual a x mais y, o primeiro passo é o cálculo do núcleo. Relembrando, o núcleo é o conjunto dos vetores v pertencente ao domínio, tal que a transformação do vetor v é igual ao vetor nulo. E reescrevendo y em função de x e substituindo na sua respectiva coordenada, é obtido este vetor com coordenadas x menos x, tal que x pertence aos reais. Colocando x em evidência, o núcleo é formado por este vetor que é diferente do vetor nulo. Logo, a transformação não é injetora. E para ilustrar isso, considere esses dois vetores do plano cuja transformação é o mesmo resultado, ou seja, há infinitos vetores no plano que leva ao mesmo ponto. O segundo passo é o cálculo da imagem. Então, é preciso saber se a imagem gera todo o contradomínio. Para qualquer W pertencente aos reais, basta escolher o vetor com coordenadas W e 0 pertencente ao plano, pois a transformação deste vetor corresponde ao valor de W. Sendo assim, a imagem da transformação é igual aos reais. Logo, a transformação é sobrejetora. O outro exemplo é de não injetora e não sobrejetora. Então, retomando ao exemplo da transformação linear do espaço para o espaço, definida por esta transformação, o primeiro passo é o núcleo. E o núcleo é o vetor com coordenadas 0 em x, 0 em y e 1 em z. Como ele é diferente do vetor nulo, logo, esta transformação não é injetora, pois a transformação ela esmaga toda a reta do eixo z na origem. Por exemplo, tem-se duas transformações de dois vetores distintos que chegam no mesmo ponto, que é o vetor nulo. Logo, há infinitos vetores que chegam no mesmo ponto. Sendo assim, a transformação não é injetora. O segundo passo é a análise da imagem para verificar se a transformação é sobrejetora. A imagem contém somente dois vetores, logo a dimensão da imagem corresponde ao valor de 2, que por sua vez é diferente da dimensão do contradomínio. Sendo assim, a imagem ela não gera todo o espaço. Portanto, transformação não é sobrejetora. O último caso é o isomorfismo. Uma transformação linear de V em W é chamada de isomorfismo se for simultaneamente injetora e sobrejetora, ou seja, bijetora. Principais consequências: os espaços vetoriais V e W têm que possuírem a mesma dimensão, ou seja, a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio. E a segunda consequência é a inversibilidade. Existe uma transformação linear inversa de W em V que desfaz exatamente o que a transformação de V em W fez. E esta imagem ajuda a ilustrar esse processo. Então, tem-se a transformação de V em W, que é a ida, e como essa transformação ela é uma transformação bijetora, ela permite o caminho contrário, ou seja, a volta. Sendo assim, pode-se partir do vetor V1 para o vetor W1, como também do vetor W1 para o vetor V1. É um processo de ida e volta. Exemplo de isomorfismo. Seja a transformação do espaço para o espaço definida por esta transformação, a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio, basta verificar se ela é injetora, pois automaticamente, se for injetora, ela é sobrejetora, portanto,
bijetora. E a partir da análise do núcleo, obtém-se que x é igual a y, que é igual a z, que é igual a zero. Portanto, a transformação é injetora, logo ela vai ser sobrejetora e, consequentemente, bijetora. E esta é sua transformação inversa. E o último tópico, que são os autovalores e autovetores. Dada uma transformação linear de V em V, deseja-se saber quais são os vetores de V pertencentes a V em que a transformação de V leva ao próprio vetor V. Ou seja, quais vetores seriam levados neles mesmos por esta transformação. E para ilustrar isso, um exemplo de reflexão em torno do eixo x. Então, tem-se o plano que contém os vetores w e v. E ao aplicar a transformação para o vetor w, ele terá a direção diferente do vetor original. E a transformação de v, além de manter a mesma direção, mantém também o sentido do vetor v, pois, neste caso, a transformação de v equivale a 1 multiplicado pelo vetor de v, o que preserva o vetor original. Sendo assim, o ponto de interesse é, ao aplicar a transformação de v em v, deseja-se saber quais vetores são levados a múltiplos de si mesmo. Portanto, é preciso encontrar um vetor v pertencente a v e um escalar lambda pertencente aos reais, tais que transformação do vetor v é igual a lambda multiplicado pelo vetor v. Ou seja, a transformação de v será um vetor de mesma direção que v, e a partir disso tem-se a definição, seja a transformação de v em v um operador linear se existirem um vetor v pertencente a v, e esse vetor ele tem que ser diferente do vetor nulo, e lambda pertencente aos reais, onde a transformação do vetor v é igual a lambda multiplicado pelo vetor v, em que lambda é um alto valor da transformação e o vetor v é um alto vetor da transformação associado a lambda. E lambda pode ser zero, porém o vetor v tem que ser diferente do vetor nulo. De um modo geral, considerando a transformação do plano para o plano, ou seja, do vetor v para lambda v, em que lambda é o alto valor e o vetor v, diferente do vetor nulo, é um alto vetor correspondente. Então, quando lambda for menor que zero, a transformação inverte o sentido do vetor. Já para o módulo de lambda maior do que 1, a transformação dilata o vetor. No caso do módulo de lambda ser menor que 1, a transformação contrai o vetor. E, finalmente, quando lambda é igual a 1, a transformação ela preserva o vetor original. Analisando o primeiro caso, lambda menor que zero, vai inverter o sentido do vetor. O segundo caso, quando o módulo de lambda é maior do que 1, vai aumentar o comprimento do vetor. Quando o módulo de lambda é menor do que 1, ele contrai o vetor. E, finalmente, quando lambda é igual a 1, tem-se a identidade. E nem toda transformação linear possui autovalores e autovetores. Por exemplo, considere a transformação uma rotação de 90 graus em relação à origem, definida por esta transformação, em que o x terá o valor de menos y e y passa agora a ter o valor de x. Aqui está a representação na forma matricial e graficamente. Então, inicialmente tem-se os vetores u e v, em que u tem a direção de y e v a direção de x. Aplicando a transformação linear,
Obtenha agora que o vetor v está na direção de y e o vetor u na direção de x. Então, neste exemplo, a transformação não possui autovalores e nem autovetores. Cálculo do autovalor e autovetor da transformação. Considere a matriz A. Quais são os autovalores e autovetores da transformação? Então, multiplicando a matriz A pelo vetor de coordenadas x, y, obtém-se que a transformação associada à matriz é este vetor, e aplicando que a transformação associada à matriz é igual a lambda v, tem-se que o vetor da transformação é igual a lambda multiplicado pelo vetor xy. E igualando-se os termos correspondentes, obtém-se o sistema linear, que terá dois casos. O primeiro, y diferente de zero, e o segundo, y com valor de zero. Para y diferente de zero, lambda terá o valor de 1, que é a partir da segunda equação, e substituindo na primeira equação, obtém-se que y é igual a menos 1 meio de x. Portanto, para lambda igual a 1, terá estes autovetores com x diferente de zero. Logo, os vetores sobre a reta x igual a menos 2y serão mantidos fixos pela transformação. Já o segundo caso será para y igual a zero. Como x tem que ser diferente de zero, pois o autovetor ele não pode ser nulo, logo da primeira equação tem-se lambda com valor de 2. Sendo assim, para lambda igual a 2, qualquer vetor não nulo é um autovetor correspondente. E todos os vetores sobre o eixo x são levados em vetores da mesma direção. Ou seja, a transformação do vetor v é igual a 2 multiplicado pelo próprio vetor v. A principal vantagem dos autovalores e autovetores reside na capacidade de simplificar problemas complexos, sendo utilizados em vibrações mecânicas. Na última aula que abordei sobre o tema, considerei somente um grau de liberdade, ou seja, uma direção possível de movimento, porém, em estruturas como pontes e aviões, há N graus de liberdades. Sendo assim, são utilizados os autovalores e autovetores, pois enquanto os autovalores correspondem às frequências naturais da estrutura, os autovetores descrevem os modos de vibração. Análise de dados. Redução da dimensionalidade de dados por meio da análise de componentes principais, PCA. Mecânica quântica. Descrição do comportamento de partículas subatômicas como elétrons, cadeias de Markov, no estado estacionário. O vetor Q é, na verdade, o autovetor associado ao autovalor lambda igual a 1 da matriz T. Espero que tenha gostado da revisão. Não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião. Até a próxima!